Boa noite a todos. Isto é uma casa espírita. Desde o início, quando nós estávamos sendo harmonizados pelo violão do nosso artista da casa, e mesmo antes, durante o dia, à tarde, a espiritualidade já estava preparando este ambiente. Depois, em seguida, a harmonização. A observação importante da nossa irmã, mostrando o que a casa está fazendo nesta comunidade, seguindo o preceito maior da doutrina, fora da caridade não há salvação, e é assim que nós estamos fazendo. O Evangelho no lar, evangelizando essas famílias. Depois nós vamos conversar sobre o Evangelho. E toda casa espírita tem por obrigação trabalhar o Evangelho. Por isso é que nós viemos aqui. Estamos aqui toda segunda, terça-feira do mês. Hoje, na primeira, questão de horário de uma palestra de um irmão nosso, que o horário dele só poderia ser na segunda, terça-feira, mas nós não deixamos de estar aqui para conversar com vocês sobre o nosso Evangelho, que hoje é o capítulo 13, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E ele começa assim nos dizeres de Mateus, capítulo 6, de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de nosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê tudo o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Os fariseus tinham como costume quererem ser chamados nas praças de mestres. Queriam sentar e sentavam nas primeiras fileiras nas sinagogas e nos banquetes. Eles eram egocêntricos. Eles eram verdadeiros sepulcros caiados na realidade, porque eles faziam aquilo para se mostrar, mas ele mostrava o seu exterior e o que mostrava o que tinha dentro dele, ele escondia, mas se sabia que eles eram avarentos, que eles exploravam as viúvas quando iam pedir esmolas para as sinagogas, que era um costume deles. Eles exploravam aquelas coitadas viúvas que, sem ter ou tendo pouco, eles iam lá e pediam mais do que elas tinham no momento que elas pudessem dar. Então eles eram verdadeiros, faz o que digo, mas não faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço, aquele ditado. Eles se escondiam por detrás de pessoas que não queriam ser batizados por João Batista. Então ele não mostrava na realidade o que eles eram,
Por isso, hoje, que essa palavra fariseu é uma palavra empregada num tom pejorativo. E quando em Mateus ele diz aqui que alardeavam os hipócritas, eram eles que queriam ser conhecidos na rua. Eles levantavam a mão. Quando não, eles escondiam, não escondiam o dinheiro, mas deixavam uma parte do dinheiro aparecendo para mostrar que dava dando. Eles falavam em voz alta, dizendo a bondade, que eles faziam isso, faziam aquilo, se autoproclamando um exemplo de moralidade e de seguidores da palavra, quando na realidade não eram. Então, o cuidado que desse ensinamento para não se dar com ostentação, aonde uma esmola que você dá para uma pessoa jogando dinheiro assim, ou desfazendo-a. Por que tu não trabalhas? Tu não quer ir trabalhar não, Márcio? Então pega esse trocado aí. Isto agride, isto humilha aquele que está numa situação pior do que a nossa. Então nós não devemos nunca fazer essa propagação. Dentro deste capítulo, nas entrelinhas, no espírito das letras desse capítulo, está escrito: amar ao próximo como a ti mesmo, querer para os outros o que queres para ti. Porque aquele que faz a caridade ama, mas sem humilhar. Ele ama de uma maneira que quem está sendo protegido não se sinta assim. E é muito melhor, o benefício é muito melhor você dar aquilo com seu coração, dar com vontade, não dar por obrigação, porque o mais beneficiado é você, quem dá. Mas na frente, Mateus prossegue. Jesus, tendo descido na montanha, uma grande multidão do povo seguiu. E ao mesmo tempo o leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Era costume naquela época, aqueles doentes, os leprosos principalmente, ou não eram nem leprosos, muitos deles, tinham alergia na pele, tinham uma dermatose, uma doença de pele qualquer. Eram considerados mortos para a sociedade, para que não houvesse o contágio. Por isso que até hoje os nossos leprosários são afastados da cidade. Porque com o tempo o contato é uma doença contagiosa. Então lá, quem era que dava o veredicto se a pessoa estava curada? Saía do livro dos mortos, era apagado o seu nome e vinha para o livro dos vivos, quer dizer, podia frequentar a sociedade, podia conviver com o povo daquela cidade. Era o sacerdote quem fazia isso. Por isso que Cristo disse: vai, mostra ao sacerdote, para ver que está curado. Não para dizer que eu te curei, que tu foste curado por mim. Não. É que ele estava apto, não dissesse para ninguém, mas para o sacerdote, para mostrar que ele estava apto para voltar a conviver com a sociedade. Quantos há que não prestam serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar
o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda. É outro sepulcro caiado. Aproveita aquela situação, porque está no ambiente que está sendo visto, que ele aqui, sentido figurado, diz que é nas luzes em cima do telhado, quer dizer, estava sendo observado. Muitas vezes ele mostra o dinheiro, coloca a mão, faz que coloca e não coloca. Isto também ocorre, e ele diz isso aqui de uma maneira para que, como tem gente com estas características ainda hoje, e como tem, então, esta seria a modéstia simulada. Faz que dá, mas não dá. Ou diz que deu muito e solta uma moeda. Balança um saco com 30 moedas e joga uma no gasofilácio, vamos dizer assim. Então, aquele será castigado. Aquele pecado, aquela mentira, ficará gravada no seu perispírito. E ele terá que expiá-la. Terá que pagar um dia. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Certa senhora, muito bem vestida na sociedade, com posse, nos seus fins de semana, ela sai a visitar os pobres, enfermos, e encontra uma família numerosa, cujo pai, cujo chefe da família estava no hospital, internado, fazendo um tratamento até longo. Ela foi com sua filha visitar essa família. Um vestido simples, uma roupa simples, levava na carruagem dela aquilo que ela tinha, que ela foi antes conhecer a família, aquilo que ela tinha observado para manter aquela família durante, por exemplo, uma semana. E ia com a filhinha dela. Mas ela não ia com os trajes que ela usava na sociedade. Usava nos banquetes, nas reuniões entre as suas amigas. Ela ia com uma roupa simples, justamente para não ostentar riqueza, justamente para não humilhar, fazer com que aquela família se sentisse humilhada. E a filhinha dela disse: mãe, eu quero ir contigo, eu quero dar. E ela disse: minha filha, olhe o ensinamento. Faz alguma coisa por eles que tu sabe fazer. Tira um pouco do teu tempo para costurar, emendar uma blusinha que você tenha em casa já velha. Mas para você participar ativamente. Porque não adianta a mamãe lhe trazer. Eu dou o presente para você dar para a criança. É muito melhor para você ir aprendendo o seu trabalho. Embora que você não tenha a matéria, mas você tem o tempo para fazer um brinquedo para aquelas crianças. E assim foi feito. Porém, a mulher não ficou aí. Ela foi até o hospital falar com o chefe de família que estava hospitalizado e lá ela acalmou-o, dizendo que ele não se preocupasse, que a família dele estava guardada, estava amparada para o tempo que fosse preciso ele se recuperar da doença. Esta é a caridade moral. E como acontece nas calamidades que aconteceram a última que nós sabemos no Japão, que ficou mais
que nos marcou mais, aquele tsunami. Todo mundo mandava gêneros, todo mundo mandava uma ajuda de alguma maneira, um dinheiro, ou roupa, remédio. Médicos se deslocaram para lá, religiosos. Mas existem aqueles que também ninguém sabe que ele está sofrendo em cima de uma cama, muitas vezes sem colchão, sem uma roupa, comendo, fazendo uma refeição porque a vizinha, que também é pobre, dá para ele uma vez por dia, 2 vezes por dia. Tem essas caridades que não se vê na televisão, que o mundo todo não se junta para ajudar, mas que estão escondidas e que a gente pode ir atrás. Se a gente souber, dá um pulinho lá. Esta tem uma força muito grande. São essas caridades em que você participa, você e o seu coração. A outra tem valor imenso, mas essa é um valor mais individual. É você com o Cristo que está dentro de ti, dizendo: vai, cuida do teu irmão. Aquele irmãozinho que não tem ninguém, que não vai aparecer na televisão onde ele mora, que não vai dizer o que ele tem. Vai lá. E a gente consegue fazer isso. Então a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material e a caridade moral, ela poupa a susceptibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício. Ele fica alegre, ele fica tranquilo, esse cidadão ficou tranquilo, essa família ficou tranquila com aquela senhora que foi lá, sem saber quem era ela, mas ela aceitou sem uma humilhação. Diferente da pessoa que chega no seu carro com seu motorista e quando chega na casa, já com aquela pose de senhora, de uma dama do High Society, a pessoa já fica desmilinguida, as crianças por trás da porta sabem quem é, ninguém tem nem coragem muitas vezes de levantar a vista para olhar aquela imponência na frente delas. E ela, como que, igualou-se a eles, pelo menos tirou suas joias e tirou o seu vestido brilhosos, caros, de etiqueta, e veio com a roupazinha simples que ela fica em casa. Isso é muito interessante. Então, esses que ficam só sem ter uma publicação pela TV, pelos jornais, pelo mundo a todo, como ele número 3 aqui do nosso capítulo, que ele fala, são os infortúnios ocultos. São esses que não são propagados, mas que existem. E esses nós devemos também procurar agradá-los, se não com dinheiro, com a presença. Com a presença. Determinada pessoa diz: eu queria ajudar, mas eu não tenho posse. Tu não tens posse, mas tu tens ouvido para ouvi-lo. Tu não tens posse, mas tens dobrar 2 braços para levantá-lo, para dar-lhe um abraço, para conversar com ele, dialogar, para falar sobre Cristo para ele, para encorajá-lo, para que ele sinta-se resignado, para que minore a sua dor. Muitas vezes não cura aquela ferida externa da sua perna, mas cura a ferida da sua alma. Isto não é esmola, isto é a caridade moral. É a caridade espiritual quem está falando. No óbolo da viúva, como todos nós sabemos esta passagem, ele diz: Jesus
estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha, e tudo que lhe restava para viver. Isso nós encontramos em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Então, olha a importância deste quadro. O gasofilácio era um local onde se colocavam as ajudas para a sinagoga, para manter a limpeza, para eles fazerem terem aqueles seus pombos para os sacrifícios, onde eles vendiam também. Então, aquele chegava com um saco de moeda, tilintando, mas aquilo era resto dele. Aquilo era um saco que ele estava levando, só que ele tinha um caminhão de moedas. Mas aquela pobre viúva só tinha 2 e deu as 2 moedas. Ela se doou. Ela deu uma parte dela mesma. Esta caridade tem um valor muito maior. Isto não é esmola. O sentido que nós temos que ver é que aqui nós temos que agir desse jeito para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento espiritual. Imaginem eu com 1 milhão, eu chego para um pobre, vamos dizer assim, ou chega numa associação, tirar o pobre do meio, uma associação desta qualquer, eu dou R$100. Outro, que é um pedinte, que passou o dia com a mão posta sobre o sol de um sinal, a pedir nos carros uma ajuda, e passa no mesmo canto e coloca as suas 2 moedas. O valor é bem diferente. Aquele deu e se doou. O outro deu, mas não fez falta. Estava sobrando para ele. Então, esta passagem do óbolo da viúva, ela mostra justamente isso aí. Você pode dar as 2 moedas. Se você não tem as 2 moedas, você tem o coração, você tem o carinho, você tem a atenção, você tem os ouvidos para ouvir as suas lamúrias e tem a sua boca para transmitir coisas bonitas para ela, para levantar o espírito dela. Convidar os pobres e estrupiados. Diz ele. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para eles os pobres, os estrupiados, os coxos, os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vos-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Vocês já viram várias passagens onde Cristo usa umas palavras fortes, umas parábolas fortes, umas coisas incisivas, que é para chamar mesmo a atenção de quem lê as suas palavras. Claro, você vai chamar os aleijados, os coxos, para o aniversário na sua casa e vai esquecer seu filho, vai esquecer
seus parentes? Vai esquecer seus amigos chegados? Não. Mas aqui a gente costuma ver em certos encontros sociais que determinados fulanos, cicranos, beltranos que têm evidência da sociedade através da mídia são convidados, sem muitas vezes nem nunca conhecer, mas sem ter amizade com o anfitrião. Mas eles estão lá. São destaques, como existem artistas televisivos que são convidados e cobram por isso a sua presença em determinados eventos, até onde chega a futilidade humana, porque eles estão lá. Isso é comum. Isso faz parte do meio artístico, em evidência, claro. Então, você vai convidar determinada pessoa com o intuito de que ela vá lhe convidar para retribuir o seu convite, ou então, não, eu não vou convidá-lo porque ele não tem condição de me chamar para ir para a casa dele, eu também não vou lhe convidar. É nesse sentido que ele fala. Claro que você tem que convidar os seus amigos, os seus familiares. Esses estrupiados que ele fala são estes aí que iriam e não tinham condições de retribuir o convite, de fazer uma festa para ti na casa deles. E esses festins é tudo aquilo que nós temos de bom, em abundância. Se for o dinheiro, vamos convidar para ajudar a quem precise. Se nós temos uma bondade dentro da gente, se nós temos a riqueza de visitar os doentes, vamos. Essa abundância também é você saber que existe uma comunidade como esta, que lá está faltando a palavra de Deus, e vocês vão levar essa palavra lá. Então, essa abundância de bondade que nós temos, seja ela material, seja ela moral ou espiritual. Estes é que são os festins que nós deveremos convidar os amigos para aproveitar aquilo que nós temos de bom. Mas na frente, ele fala sobre a assunção dos espíritos. E aqui, nós temos ensinamentos de, por exemplo, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, tem uma coisa engraçada com ele. Ele ordenou-se aos 20 anos de idade. Ele trabalhava na agricultura com os pais. E naquela época, como eu falei aqui da vez passada em Vianney, o Cura d'Ars, os pais queriam que os filhos fosse mais uma mão para ajudá-lo no campo, os campesinos. E, por outro lado, o sacerdócio era uma maneira daquele pessoal pobre se manter. Até aqui, na nossa fortaleza, é comum as famílias antigas todas terem um sacerdote ou uma freira na família. A minha mesmo, tenho vários. Tem um tio, irmão da minha mãe, que é padre, era padre. Tem uma prima da minha mãe, sobralense, que ela tem 2 filhos padres, 3 filhos padres e 2 freiras. E, quando ela ficou viúva, entrou no convento. É irmã da minha avó. Então isso era comum. E ele foi tanto para ajudar a família e ajudar a ele mesmo. E ele falava bem, os sermões dele eram bem vistos pelo pessoal. E tinha uma viúva, que era fazendeira, viúva de um fazendeiro, que deixou a sua herança, uma fazenda para ele, a fazenda que era dela. E ele, novo ainda, viajou para pegar a papelada da fazenda, né? Para tomar posse. Ela tinha deixado com o comerciante em outro canto.
Nisto, quando ele foi no navio, os piratas turcos tomaram o navio e fizeram-no preso, ou melhor, escravo, preso e escravo. E sendo escravo, ele foi vendido 2 vezes para 2 donos, até que um deu-lhe a liberdade, e isso ele já ordenado, padre. Deu-lhe a liberdade e ele foi até Roma, conseguiu formar-se em direito canônico, continuou ainda no High Society, vamos dizer assim, aonde ele amealhava dinheiro para ele e para a família. Aí ele foi iluminado. Pouca na pesquisa que a gente faz em vários, na própria Wikipédia da internet, eles ouvidam essa história que eu estou contando. Outros contam a história verdadeira mesmo. Então, ele no início era desse jeito. Depois, São Vicente de Paula, de um coração enorme, foi orientador da própria rainha de França. Em 1619, ele fundou as Damas, a Associação das Damas de Caridade. Em seguida, em 1623, os padres lazaristas para evangelizar os campesinos no interior. Em 1633, fundou a Associação das Filhas de Caridade, que são as nossas irmãs de caridade aqui, que tem na Santa Casa, que tem na Desembargador Moreira, a Casa Mãe, lá no Montese, Colégio da Imaculada. Todas elas são vicentinas. E ele era de um coração enorme. Depois o que ele era no começo, ele transformou-se totalmente num homem de coração bondoso, de fazer favor aos velhos, às crianças aos necessitados, visitava os enfermos. São Vicente de Paula. Outro que vem dar-nos também instruções nesse capítulo é Caritas, que a gente não sabe, Caritas ou Carita, que ninguém sabe a origem verdadeira dela. Mas pensa-se que uma moça, 3 irmãs, no século IV depois de Cristo, no tempo de Diocleciano, o maior perseguidor de cristãos da época, era proibido ter livros católicos. Era proibido ter a Bíblia em casa. E elas 3 irmãs, tanto tinham a Bíblia como elas evangelizavam. Então, as 2 foram chamadas, as 3, mas ela conseguiu fugir, a Irene. Então, as 2 irmãs foram mártires, foram queimadas vivas. E Irene, ela fugiu para as montanhas, mas foi capturada, trazida para a presença do grande Diocleciano. Que foi que ele fez? Despiu-a em praça pública para desmoralizá-la, para atacar a terceira irmã, que não abjurou ao cristianismo, bem como não rendeu homenagem aos deuses pagãos romanos, que era o que eles queriam. Queriam que ela jogasse a Bíblia no fogo, e ela não faz isso. E assim, quem foi jogada viva foi ela também. E esta Irene é que acha que seja Caritas, que nesta reunião ela trouxe a seguinte mensagem: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações.
Olha que coisa linda. Em pensamentos, em palavras e em ações. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmo: como posso fazer a caridade e frequentemente não tenho mesmo o necessário? Olha que nós falamos há pouco ainda agora. Não é preciso ter o material. Pensamentos, orar por uma pessoa, rezar, pedir a Deus por ela, para que ela suporte as agruras da vida, é uma caridade. Pensamentos, palavras, fortalecei o seu estado de resignação para ela vencer aquele mal, mostrando que é uma prova que ela está passando, ou são os pecados que ela está pagando de vidas passadas. E as ações que nós já vimos. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que queremos que nos fosse feito. Quando se fala em caridade, tudo está subtendido neste mandamento que Cristo substituiu pelos 10 mandamentos ditos a Moisés. A caridade verdadeira, de acordo com o que Cristo falou, que todos nós já sabemos, que diz beneficência, indulgência para com os erros dos outros e perdão das ofensas. Eu sempre faço a siglazinha BIP, B-I-P. Esta é a caridade verdadeira. E que Vicente de Paulo, voltando a ele, nos lembra. Cristo falou: quando vestirdes um destes pequeninos, pensem que é a mim que o fazeis. Tudo que a gente faz é baseado naquilo que ele queria que a gente fizesse. Por isso é que o Evangelho é o nosso azimuth. Por isso é que o Evangelho, tudo nele está contido, os nossos passos para nós melhorarmos. E nós temos que fazer neste momento, nesta existência, para que a próxima, quando nós viermos cá ou noutro globo, nós teremos melhorado, nós estejamos com o nosso perispírito mais leve. Quanto mais leve for o perispírito, livre das nossas máculas, dos nossos pecados, mais suave, com mais suavidade, nós nos elevamos na escada de Jacó. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Quer dizer, tudo volta para isto, para esse ensinamento de Cristo. Outra, chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Daí a nossa doutrina ter aquela orientação divina. Fora da caridade não há salvação. Bem, outro espírito de luz, espírito superior, que nos ensina algumas coisas aqui, é a irmã Rosália, que era uma irmã de caridade. Filha de caridade, abriu a primeira creche. Ela foi a pioneira em ver crianças de menos de 2 anos de idade. Para quê? Para a mãe poder trabalhar. Então, criancinhas com 2 anos, até 2 anos, elas cuidavam delas. A mãe ia trabalhar, porque precisava ajudar nas despesas da casa. Ela também
fundou a primeira escola profissionalizante para jovens. Olhem a preocupação desta freira. Primeiro com a mãe, para ela poder trabalhar. Não tinha com quem deixar as crianças, não ia trabalhar. A segunda, os jovens. Primeira escola profissionalizante para jovens, foi ela quem fez. E também fundou asilos para idosos abandonados. E na Revolução Civil que tinha lá, ela saía na rua para pegar, juntar, levar os mortos, os cadáveres para enterrá-los e os doentes para serem tratados no hospital. Ela saía vestida não com seu hábito, para não chamar a atenção. Ela ia com outra roupa e ela fez muito isso. Para vocês verem a caridade, quando ela sai do coração da pessoa, a pessoa está se dando, está se expondo à bala. Isso era uma guerra civil no meio da rua, como nós estamos vendo agora na Venezuela. A morte em cima do asfalto, a morte entre prédios de 15, 20, 30 andares. A civilização, o conhecimento, o crescimento da ciência e o homem com a sua moral estagnada. Hoje nós ouvimos isso também numa das mensagens que foram lidas. Bem, como eu termino sempre com a minha trova, eu tenho uma décima no lugar de uma trova. A décima, explicar para vocês, são 10 versos, a trova são 4 versos. Então, a décima diz assim: quando a mão espalmada pede esmola e um olhar de piedade a ti alcança, correm lágrimas de desesperança que a moeda te linta e não consola. Pois a fome cruel que mais assola é a falta do ouvido fraternal, de um bom dia no parto matinal, de um sorriso amoroso de verdade. Pratiquemos, irmãos, a caridade para a nossa família universal. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado.